Prezada comunidade virtual, irmãos e irmãs. Jesus, no intuito de mostrar e preparar seus discípulos para o inevitável, a saber, sua prisão, sofrimento e morte, nas mãos dos poderosos da época, citados no Evangelho, os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, encontra resistência dentro de sua própria e íntima comunidade, a dos discípulos. Mesmo anunciando a sua vitória, a glória de Deus sobre a morte no terceiro dia, Pedro o adverte severamente que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Logo Pedro, que no texto anterior ao que lemos hoje, proclama a confissão da messianidade de Jesus, quando este perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Ao que o discípulo Pedro responde: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Resposta que mereceu elogios por parte de Jesus e que foi atribuída como revelação do próprio Pai do céu a Pedro. Porém, esse mesmo Pedro, em nosso texto de hoje, manifesta grande contradição e é motivo de constrangimento e veemente repreensão de Jesus, que diz: saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Vejamos, imediatamente depois da confissão, vem estampada a contradição. A pedra fundamental, Pedro, usando de poderes ilimitados, pode ser transformada em pedra de tropeço. Transparece aqui a falta de clareza do discípulo de Cristo entre ser pedra de alicerce e pedra que atrapalha. Por outro lado, a indecisão de Pedro coloca-nos numa situação de conforto diante de nossas contradições. Nos ajuda também a deslegitimizar privilégios de poder sobre outras pessoas. Por ser liderança, Pedro não é melhor ou superior aos outros discípulos. Sua atitude contraditória mostra, no entanto, sua ingênua compreensão sobre o Messias que lhe havia sido revelado. Em sua concepção, o Messias não poderia sofrer antes que derrotasse todos os inimigos. É agora que nos deparamos com a diferença entre um pensamento puramente humano e o pensamento divino, ou a lógica divina. Jesus assume a condição de ser humano que sofre, mas ao mesmo tempo é divino. Seus pensamentos não provêm do mundano, mas sim do divino. Por isso Jesus não chama a atenção só de Pedro, porém de todos os discípulos com relação a esta ideia de que o Messias deveria ser do estilo vingador ou herói. O ser humano quer felicidade sem dor, sem tristeza e sem perda. Mas essa é a lógica do diabo. Dentro dela, a felicidade não se constrói com doação a outros, mas somente aproveitando-se da vida de outros em benefício próprio. Se Deus tivesse enviado um filho poderoso que derrotasse os poderosos com guerra sangrenta, estaria se aproveitando da vida dos outros em benefício próprio, para que seu filho Jesus não sofresse. Deus justamente fez o contrário, ao invés de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Ele doa a sua vida a favor de muitos, a favor de cada ser humano. Deus não se aproveita dos opressores inimigos de Jesus. Pelo contrário,
ele oferece também a eles a oportunidade da conversão, a oportunidade de mudarem sua vida e seguirem Jesus Cristo, alcançando assim a salvação que virá como consequência da vitória da vida sobre a morte. Uma vitória conquistada não com guerra sangrenta, nem explorando o outro ou os outros, mas na solidariedade, na igualdade, no amor ao próximo, no doar-se ao irmão e à irmã. Exatamente o inverso do que a humanidade costuma fazer até hoje. Estimados irmãos e irmãs, Cristo morreu por nós e venceu a morte para que nós também pudéssemos vencê-la e viver eternamente. A morte de Jesus, radicalmente descartada por Pedro, é a grande pedra em nossa caminhada, pois fundamenta e dá sustentação à nossa vida por meio da fé. Isso tudo porque Jesus não permaneceu na morte, mas ressuscitou, como sabemos. É por isso que o texto nos chama para negarmos a nós mesmos, isto é, abandonarmos os nossos interesses e trabalharmos para aquilo que Jesus quer e espera de todos e todas nós. Temos que perder a vida para ganhá-la. Se as perdas forem muito dolorosas no momento, peçamos a ajuda de Jesus e Ele com certeza nos apoiará e ficará muito contente com a nossa decisão. Se Cristo está em primeiro lugar na nossa vida, não há o que temer. A perda significará ganho e salvação. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos proteja. Amém.